Glória a Deus, amém? Cumprimentos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Cumprimentos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quem trouxe Bíblia aqui essa noite? Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo de número 39. Isaías 39. Conforme você for glorificando, conforme você for achando, exalte o nome do Senhor Jesus, amém? Isaías 39, versículos de número 29 a seguir. A palavra do Senhor diz assim, amém? Todos encontraram? Isaías 39, versículo 29. A palavra do Senhor diz assim: dá vigor ao cansado. Isaías 39, versículo 29. Ó, 40, meu Deus. Meu Deus. É capítulo 40, versículo 29. É só para ver se vocês estão espertos. Teve gente que encontrou, que eu falei que encontrou, diga amém, disseram amém, ó. Escola bíblica, você que disse que encontrou, viu? Isaías 40, versículo 29. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aleluias. Oremos. Senhor Deus eterno Pai, que esta noite, Senhor Jesus, o Senhor venha tomar, ó Deus, as nossas vidas, assim como o Senhor tomou esse ambiente e essa atmosfera a qual foi preparada, ela venha, Senhor Jesus, ó Deus, transmutar o nosso coração, Pai, da terra para o céu, levando, Pai, a nossa mente cativa ao senhorio de Cristo e fazendo, ó Deus, não aquilo que queremos, mas sim aquilo que Tu queres, porque a Tua vontade, Senhor Jesus, ela é perfeita. O Seu amor, Senhor Jesus, é digno, Pai, do nosso louvor, da nossa adoração. Portanto, Senhor Jesus, abra os nossos ouvidos e faça, Senhor Jesus, com que o nosso coração, Pai, esteja, Senhor Jesus, conectado para poder viver sempre, Pai, ó Deus, o Teu amor e a Tua vontade sobre as nossas vidas. Portanto, Senhor Jesus, abençoe, Pai, este momento, Pai, fale conosco e Te daremos sempre a honra, a glória, o louvor e a adoração, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tome o seu assento glorificando ao Senhor. Amém. Obrigado. Se fosse para Jesus eu sei que seria melhor, mas como é para mim, obrigado. Eu quero começar esse culto pedindo para que você olhe para essa pessoa aí, linda, maravilhosa, que está aí do seu lado, e diga para ela assim: você não está sozinho. O que ela respondeu? Você sabia que nós não estamos sozinhos? Ah, pastor, é claro, olha quanta gente tem aqui. Só que numa maneira figurativa, ao qual nós estamos falando, por mais distante que nós estejamos, por mais sós que possamos estar, nunca estaremos sós, porque estamos ligados em pensamentos, orando uns pelos outros, clamando a favor daqueles que amam a Deus e que nós amamos, porque é maravilhoso quando nós realmente entendemos o verdadeiro propósito de Deus em nossas vidas. É maravilhoso saber que estamos vivendo em um mundo onde há necessidade
de uns estarem com os outros em comunhão. A própria Bíblia fala isso, que precisamos estar em comunhão. E os santos em comunhão abrem os céus a favor daquilo que nós temos buscado, que é a presença de Deus. Só que controvérsia, nós vemos que existem pessoas que se isolam, e estamos vivendo um mundo de isolamento. Quantas pessoas estão se isolando? As pessoas estão se individualizando. Elas não querem mais contatos umas com as outras. Elas acham que podem resolver os teus problemas facilmente, sem necessidade de uma conversa, de uma ajuda, ou até mesmo sem Deus estar no ambiente. Estamos completamente errados se assim pensamos, porque nós não podemos nos isolar. Nós precisamos uns dos outros. Isso é bíblico, porque quando nós estamos juntos, quando um cai, o outro levanta. Mas se nós andamos sozinhos, se nós cairmos, quem nos levantará? Quem nos colocará de pé? Mas as pessoas estão se individualizando, por quê? Porque não tem mais confiança uma nas outras. As pessoas não conseguem mais confiar. E a confiança, ela é algo que se adquire com o tempo, não é da noite para o dia. Só que tem muita gente perdendo a confiança em outra pessoa, por causa das falhas, por causa dos desejos indiferentes, por situações ao qual nós confiamos, e muitas vezes falamos algo que é apenas para aquela pessoa, e aquela pessoa ela pega um megafone e começa a espalhar para todos aqueles que ela conhece, e isso acaba tirando a confiança de certas pessoas, para que nós não venhamos ali nos abrir, para que nós não falemos daquilo que nós estamos passando. O que eu e você precisamos entender, que o propósito ao qual Deus estabeleceu sobre as nossas vidas, é para que venhamos realmente desfrutar de um período maravilhoso, ao qual Deus Ele preparou para mim e para você viver. Aqui, eu e você vemos Deus dizer que Ele fortalecerá quem? O cansado. E como você anda? Será que você está cansado? Será que você está desanimado? Todos nós cansamos num determinado ponto de nossas vidas, seja fisicamente ou espiritualmente. O cansaço ele chega de uma forma não esperada, sem avisar. E quando o cansaço vem, nós precisamos realmente resolver a situação, buscando em Deus forças. Força essa que vai nos impulsionar a viver o novo, a viver algo jamais vivido por cada um de nós. Só que para isso acontecer, nós precisamos gerar alegria no nosso interior, de poder contar com Deus, porque o Espírito da verdade, ele se faz presente no nosso meio. Ele está sondando o meu e o seu coração. Jesus, ele está chamando você para perto. Jesus, ele quer fazer com que você venha revigorar as suas forças. Se até aqui você veio se rastejando, se até aqui você estava desanimado, se até aqui você olhou para as circunstâncias e parecia que tudo ia de mal a pior, eu quero dizer para você, se você der liberdade para o Espírito de Deus atuar na sua vida, Deus ele vai fazer as suas forças serem revigoradas a partir de hoje. Se você estava caminhando, você vai correr, porque o Senhor Jesus, Ele toca na minha vida e toca na sua vida, e fala para mim e para você: coloca-te de pé, olhe para o alvo, alcance aquilo que eu tenho estabelecido para você, tira a tristeza do seu coração, seque as suas lágrimas, porque eu estou no controle de todas as coisas. Não podemos ficar desanimados. Se está chegando um momento de cansaço, nós precisamos entender e despertar para o novo. O problema do cansaço
é que o cansaço ele acaba gerando morte. E quantas pessoas eu conheço que o cansaço chegou na vida dela, o cansaço ministerial, o cansaço no casamento, o cansaço com os filhos, o cansaço com relacionamentos, amizades que se cansaram e deixaram enraizar no seu coração de tal forma que acabou gerando morte, porque reteram para si só, não conseguiram se abrir, porque uma vez morto, nós nos tornamos pessoas difíceis de revigorar os desejos aos quais nós buscamos e colocamos diante do altar do Senhor. Nos últimos anos, eu tenho lidado com pessoas desanimadas em diversas áreas da vida. Quantas pessoas chegam até nós e falam: pastor, estou desanimado por causa disso. Pastor, estou desanimado com o ministério. Pastor, estou desanimado com a igreja. Pastor, estou desanimado no meu casamento. Estou desanimado com o meu noivado, com o meu namoro que mal começou. Quantas pessoas estão se desanimando facilmente? E nós não podemos julgar, porque há um espírito atuando no mundo que nós vivemos para trazer esse desânimo, para trazer essa tristeza, para fazer com que nós venhamos perder o foco daquilo que Deus ele tem preparado para a sua igreja. Não dá para ficar dormindo mais, tem que ter um despertamento. A igreja precisa acordar. Nós precisamos realmente olhar para Jesus, olhar para as pessoas que foram levantadas por Deus e ter como exemplo, para poder buscar o novo, para poder se levantar, para sair da conformidade, ou seja, do conforto a qual nós adquirimos no decorrer da nossa caminhada cristã. Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, só que Deus fala que há um tempo para todas as coisas. Jesus não mentiu para mim e para você. A própria palavra de Deus, ela me garante isso, que o amor de muitos esfriaria. E nas igrejas que eu acabo indo ministrar a palavra do Senhor, eu vejo o amor de muitas pessoas se esfriando, porque não é mais como antes. Mas nós precisamos resgatar. Não dá mais para ficar da maneira qual nós nos encontramos, perdidos, sem foco, com medo, porque o medo ele retém você de avançar. O medo faz com que você venha a perder a alegria de entregar a Deus aquilo que você tem de melhor. Nós precisamos estar no nosso lar, ansiando o dia do culto, esperando esse momento para nós nos encontrarmos com grande alegria, porque se Jesus ele volta hoje para buscar a sua igreja, num dia de culto como esse, fala assim: eu só vou buscar os meus filhos que estiverem me adorando. Você se alegra, né? Mas eu me entristeço, sabe por quê? Porque quantas pessoas não vieram hoje para a igreja? Olha para a sua direita, olha para a sua esquerda, olha para trás. Você que está atrás, olhe para frente. Pensa numa pessoa que não está aqui hoje. Eu já pensei em várias. Por que será que não veio? As pessoas elas acham que cultuar a Deus é uma rotina, que vem para a casa do Senhor se der. Não estão vindo mais para a casa de Deus por amor. Eu venho aqui na casa do Senhor porque eu amo meu Deus e amo ver o rostinho de cada um de vocês alegre na presença do Pai, se entregando,
mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, eu sei que estou aqui juntamente com você buscando o quê? Se fortalecer. E nós só conseguiremos vencer a nossa trajetória, ou seja, o nosso caminho, se nós estivermos fortes. Porque se nós estivermos fracos, nós sucumbiremos, nós morreremos, não iremos alcançar a salvação. Se nós jogarmos a toalha, nós estamos dizendo para o Senhor: Deus, obrigado por tudo que o Senhor fez, mas eu não aguento mais, não quero mais, estou cansado, estou desanimado. E olha que tem muita gente assim, e isso entristece o meu coração e me traz uma grande preocupação, porque o inimigo, ele atua desta forma, tirando o seu desejo primeiro, colocando dúvidas. Se for Jesus, pode atender a mensagem, ou se for o juiz de futebol apitando mais um gol do Corinthians, pode assistir. Pastor Góes ficou bravo, né? Deus, Ele está olhando para mim e para você nesse momento, porque nós podemos até cansar, só que Ele fala para mim e para você: não desanime. Não dá para nós desanimarmos, porque nós temos que esperar no Senhor. Isaías está falando aqui para mim e para você, que ainda que se nós cansarmos, Ele está dizendo que o Senhor, Ele dá vigor ao cansado. E essa noite o Senhor, Ele quer revigorar as tuas forças. Nós temos que esperar em Deus. Ele diz: os que esperam no Senhor renovam as tuas forças. Se eu e você estamos em meio a essas lutas, às dificuldades, às adversidades, lutando, mas esperando em Deus, Ele está falando: eu vou renovar as tuas forças, para que você consiga ir além daquilo que você tem buscado, daquilo que você tem pensado. Eu vejo a igreja hoje em dia apática, e isso é uma verdade. As pessoas não têm mais entusiasmo, as pessoas não têm mais emoção, as pessoas não têm mais vontade de cultuar ao Senhor. Você fala com um: eu vou ver se dá para ir. Você convida outro: não sei se eu vou. Você chama outro e fala assim: eu já me machuquei numa igreja, fulano fez isso para mim, fez aquilo para mim. Ei, qual o seu problema? Eu sei qual é o teu problema. Você não está conectado com Jesus, você está olhando para o homem, e o homem é falho, o homem é passivo de erro. Não vejo mais graça nas coisas na igreja, se fechando para Deus o teu agir, do que resta a nossa adoração, a nossa entrega. Se nós não deixamos Deus agir e nos fechamos, nós estamos dizendo: Deus, eu quero que o Senhor feche os meus sonhos, e eu começo a cair em um estado depressivo, porque eu não vejo mais Deus agir na minha vida. Eu começo a olhar as circunstâncias e começo a retroceder, a recuar. E quando eu me der conta, eu não tenho mais ânimo, eu não tenho mais vontade para nada. É por isso que nós precisamos lutar constantemente com as nossas próprias forças, porque o Senhor Jesus fala que a nossa luta não é contra a carne e o espírito, contra a carne e o sangue. Se a nossa luta não é contra a carne e o sangue, a nossa luta é uma luta espiritual, aonde o inimigo, ele fica tentando encher a nossa mente de coisas ruins, para que nós desanimamos e paramos com tudo. Só que se Deus, ele te trouxe até aqui, é porque Ele fala para mim e para você: eu vou animar você, eu vou revigorar as tuas forças, eu vou te colocar de pé, eu vou mostrar para você o norte, eu vou mostrar para você que eu tenho o controle de todas as coisas nas minhas mãos, eu vou mostrar para você que, agindo eu a favor daqueles que me amam, quem poderá impedir o meu agir? Quando eu entendo isso, eu não começo a ficar isolado, eu começo a buscar apoio.
E quando eu busco apoio, eu começo a me fortalecer. Porque se as pessoas isolam-se do mundo por vergonha de pedir ajuda, vão ser levadas para a morte. Por exemplo, a atitude de Elias depois de vencer os profetas, os falsos profetas de Baal. Olha que Elias orou, envergonhou os falsos profetas, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto, as pedras, a lenha, a água que estava em volta na vala. E ele saiu dizendo: o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Os profetas foram mortos. Aí ele pega e se esconde numa caverna, porque uma mulher falou que iria matá-lo. Quantas pessoas têm se escondido na caverna, esquecem daquilo que Deus fez. Uma pessoa que busca ajuda, ela se transforma, ela se fortalece, ela muda a sua história. Uma pessoa que busca ajuda e ela fala que tem problemas, que tem situações que ela não consegue vencer sozinha, ela é acolhida e coberta de oração, de clamor, porque essa é a atitude da igreja. Nós precisamos entender os problemas uns dos outros e orarmos juntos pelo mesmo propósito, para que as pessoas consigam se colocar de pé, para que as pessoas não fiquem dispersas, mas fiquem alegres, entendendo que Jesus, Ele está no controle. Por isso eu convido você que está passando por problemas a buscar por ajuda. Você não está sozinho. Olha de novo para essa pessoa que está aí do seu lado e fala para ela assim: você não está sozinho. O pastor Eric, por exemplo, conversei com ele hoje, pedi autoridade para poder falar um pouquinho daquilo que ele tem. Ele tem um problema que se chama TDAH, onde ele precisa de remédios, e ele busca, através da medicina, situações para poder se fortalecer, não perder o foco, não estar disperso. E talvez não é sabido de toda a igreja, mas é necessário falar, porque às vezes você também pode estar se encontrando numa situação dessa, você não sabe como recorrer, não sabe como mudar o seu foco. Às vezes você vem para a igreja e fala assim: eu não consigo entender a palavra que o pastor prega, eu não consigo adorar ao Senhor no momento do louvor, porque você talvez possa ter também um problema como esse. Você começa a ficar disperso no momento do culto, ou em qualquer afazer. Quando nós dispersamos muito fácil, quando nós não conseguimos nos concentrar, quando nós não conseguimos realmente entregar, colocando limites e barreiras, nós olhamos para a situação e queremos ficar isolados, queremos ficar sozinhos. E ele me disse que ele luta dia após dia, e a alegria dele é quando ele está aqui na igreja, porque ele tem uma conexão diferenciada com Deus. Porque eu sei e eu entendo que você e eu, nós precisamos tirar os limites que nos cercam, por falta de entendimento, por não buscar ajudas. Choramos, nos achamos incapazes, nos achamos os piores seres humanos, e acabamos falando: eu não vou fazer a obra, eu não vou fazer isso, porque eu estou cansado, eu estou desanimado, eu não consigo fazer. Eu até quero, mas eu vou até um certo ponto, e dali para frente eu não consigo mais, eu me barro. Só que Deus, Ele conta com você, e você não está sozinho. É por isso que eu comecei essa mensagem dizendo para você: você não está sozinho. Você tem pessoas de caráter querendo te ajudar,
Você está no meio de pessoas que querem ver o seu bem. Você está no meio de pessoas que querem levar você para a glória ao lado do Pai. Mas você está no meio de pessoas que, enquanto você estiver aqui nessa terra, essa pessoa que aqui está ministrando para você, e os obreiros e as outras que aqui estão, querem ver você voar, querem ver você realmente anunciar o Evangelho, querem ver você parar com toda a paralisia a qual o inimigo tem tentado colocar sobre a sua vida. O que me entristece é que as pessoas estão hoje com medo de chegar até nós para pedir ajuda, passam por um estado depressivo e por uma religião falida, por dogmas humanos, ao qual acusam e começam a dizer: é demônio que você tem. As pessoas têm medo de chegar até nós, sem saber que existem tratamentos humanos e espirituais, ou seja, oração que vai mudar a tua maneira de pensar, a tua maneira de agir. Então quero dizer para você que está aqui esta noite: não tenha medo. Procure os homens e as mulheres de Deus que tem nesta igreja. Se abra. Eu tenho vergonha de falar com o pastor, fale com a pastora. Eu tenho vergonha de falar com o pastor, com a pastora. Temos outros pastores, temos aqui diáconos, temos aqui presbíteros, temos aqui evangelistas, temos aqui levitas. Ou seja, você pode procurar qualquer pessoa aqui, que essa pessoa vai te direcionar à luz da palavra de Deus para você vencer. E esqueça, não tenha medo mais. As pessoas vão falar que é demônio que está na minha vida, vão ali querer pôr a mão em mim, vão querer me derrubar, para que o demônio... Ei, não tenha medo. Se Jesus te trouxe até aqui, é porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel e justo para terminar. Ele é digno de toda a honra. E o maior problema das pessoas é que elas não querem buscar ajuda e se isolam em o mundo por vergonha de pedir ajuda. E por isso eu te convido essa noite: peça ajuda, abra o teu coração. Ainda que todos nós estejamos passando por dificuldades, ainda que todos nós tenhamos limites em nossas vidas, nós precisamos superá-los. Não dá para você apenas ficar olhando para os limites, para as barreiras e os obstáculos e não superá-los. O vigor sobrenatural, ele só vem quando eu confio em Deus. Você não entendeu, eu vou repetir. O vigor na minha vida e na sua vida, o vigor sobrenatural só virá quando nós confiarmos em Deus. Aí Ele revigora a nossa força. Hoje em dia é difícil uma pessoa sentir um esgotamento físico. Como assim, pastor? Por exemplo, na construção civil, antigamente você via lá a pessoa mexendo a maceira com uma enxada, com uma pá. Hoje nós temos a betoneira. Se você vai encher uma laje, eu lembro quando nós enchemos a laje da casa do meu pai, foram duas lajes, colunas, enfim, era na lata. A maceira era virada na rua, se fazia um churrasco, e ali todo mundo se alegrava naquele momento, porque nós não víamos a hora de acabar, de encher para poder ficar ali comendo a carne. O churrasco era legal, era bacana, era um momento de alegria. Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia você contrata uma concreteira, ela vem com a bomba, o caminhão, só precisa deles mesmo, você já pagou tudo, eles vêm lá com um rodinho de PVC e puxa. Coisa de 30, 40 minutos, dependendo da laje, está cheio. Coisa que lá no passado nós demorávamos meio-dia ou até mais para se encher. Meu avô, ele foi carpinteiro. E eu lembro quando eu ia ajudá-lo, ele tinha um serrote que ele cortava ali as madeiras, as pranchas, as vigas, caibros, ripas, enfim, todo tipo de madeira. Mas ele precisava amolar. Ele passava horas amolando aquele serrote. Pegava uma liminha parecendo um triângulo, e ali ele ia limando. Aí ele puxava um dente para cá, outro para lá, passava sebo de carne no serrote. Mas quando ele passava o serrote na madeira, meu Deus, cortava igual
se fosse faca na manteiga, de tão bom que era o corte. Mas hoje em dia, a facilidade é tão grande que nós temos a serra circular. Você pega ali a serra circular e você compra uma serra nova, você vai ali, é coisas de segundo, você corta madeiras de bitolas grandes. Isso tudo tem tirado um pouco do esgotamento físico, do cansaço. Nós, seres humanos, ou o povo de hoje em dia, não sabe mais o que é um cansaço de verdade. Eu lembro quando eu era jovem, eu entrei numa briga de escola e 5 rapazes queriam me bater. E o que você falou? E eu lembro que eu relutei, porque eles queriam pegar minha perna e me derrubar. E eu fui lutando, fiquei eu acho que uns 5, 10 minutos ali relutando para eles não me derrubar, Até que as minhas forças foram embora. E eu não tive mais força para relutar. Ou seja, um esgotamento humano. Porque nós precisamos ter preparo. E o povo de hoje em dia está despreparado. Qualquer coisinha, qualquer luta, qualquer palavra um pouco mais forte, do altar para a igreja, as pessoas querem ir embora, querem abandonar o barco, querem colocar a culpa no homem, porque já estão desgostosas com ela própria, porque não tem mais força, não tem mais vigor físico, porque as coisas estão tudo muito fáceis de ser conquistadas. Hoje em dia nós não precisamos mais, para muita gente não precisa mais da Bíblia. As pessoas buscam tudo no Google. Não se faz mais o capricho quando nós queremos descobrir uma palavra, ir lá no final da Bíblia, você olhar e você procurar os textos que vão te ajudar. As pessoas não gravam mais versículos bíblicos. Sabe por quê? Porque tudo está muito fácil. Se nós pregarmos aqui, nós temos aqui a tecnologia, e eu falar, coloca a Bíblia aqui, que eu estou lendo, tem gente que não tem nenhum cuidado de abrir, porque é fácil. Igual fui pregar numa igreja outro dia, falei, abram sua Bíblia comigo no livro de Judas. O cara, pastor, você é herético. Judas foi aquele que traiu Jesus, não existe livro dele na Bíblia. Falei, irmão, dá aqui sua Bíblia que eu vou mostrar para você. Ele me deu a Bíblia, eu coloquei lá e falei, agora acompanha comigo. Sabe por quê? Porque as pessoas só sabem ouvir, mas não sabem realmente meditar mais na palavra de Deus. As pessoas estão indo de mal a pior, porque não tem mais foco. Estão perdidas, porque talvez estão doentes, estão exaustas, e não conseguem mais ver o céu aberto ao seu favor. E o cansaço interior, ele faz com que eu e você desanime da nossa jornada. A palavra do Senhor diz em Isaías 35, versículos 3 e 4: confortai as vossas mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: esforçai-vos e não temais. Isaías está falando, confortai as vossas mãos fracas, porque a nossa mão é fraca naquilo que nós fazemos. Mas o nosso joelho, quando tremem e se dobram, e quando o nosso coração ele está turbado, triste, desfocado da presença daquilo que Deus ele tem preparado, Deus ele fala: esforçai-vos e não temer.
Ele está dizendo para mim e para você: ainda que tudo esteja obscuro, ainda que você esteja num labirinto da sua alma, ainda que você esteja passando pelos piores momentos da sua vida, ainda que você esteja num estado depressivo, ainda que você esteja com vontade de abandonar tudo, Ele diz para mim e para você: esforça-te, olha para a situação e não tema. Você pode vencer. Bata no peito assim comigo e fala assim: diga eu consigo. Bata no peito e fala assim: eu consigo vencer essa situação. Sabe por que você consegue vencer? Porque você não está só. Deus está com você. Existem muitas pessoas com o coração turbado que chegam até nós desnorteados, preocupados, opacos, pessoas que não são transparentes naquilo que querem. Mas é necessário você buscar ajuda. Existem pessoas que vão poder te ajudar. Existem pessoas que vão poder estender as mãos para você e te fortalecer para que você venha vencer essa batalha. Jeremias 31:25, a palavra do Senhor diz: porque satisfaz a alma cansada, e toda a alma entristecida saciarei. O Senhor está falando para mim e para você que Ele vai satisfazer a alma cansada. Ele vai tirar a sua tristeza, Ele vai saciar a sua vontade, os seus desejos, a sua busca diante de Deus. Quantos aqui estão com a alma cansada? Não precisa me falar, não. Mas quantas pessoas estão com a alma cansada? Quantas pessoas estão vivendo momentos de dificuldades? Começam a pensar em Deus e começam a falar para Ele: Senhor, se o Senhor fizer é lucro, se não fizer nada eu continuo do jeito que estou, tá bom, vou levando a minha vida. É isso, você está com o pensamento errado. Você está sendo egoísta com si próprio. Você não pode levar a sua vida da maneira que está. Você precisa de ajuda. Você precisa ser ajudado. Nós precisamos de ajuda. Nós não somos super-homens, e vocês, mulheres, não são mulheres maravilha. Somos todos fracos. Mas hoje é noite de mudança, e o Senhor, Ele quer mudar a tua história. Deus quer mudar a tua alegria. Só que para isso você precisa viver aquilo que Mateus 11:28 diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor está falando: se você está cansado, vinde a mim, eu aliviarei a sua fraqueza, eu carregarei o seu fardo, eu trocarei com você aquilo que você está vivendo, para poder saciar a tua alegria, para poder te dar força, para poder renovar as tuas forças, e você conseguir chegar no objetivo a qual eu, o Senhor, coloquei sobre a sua vida. Você não pode desanimar. Nós vemos aqui que o cansado de alma só se renova em Cristo, porque é isso que Jesus está falando: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu, quem? Jesus, o Cristo, vos aliviarei. Não adianta você chegar e achar que você vai conseguir vencer sozinho, porque você não vai. Você precisa de ajuda. E é por isso que Deus, Ele quer te colocar de pé, porque quando você olhar para as águas que se multiplicam, que se avolumam, o Senhor vai falar: se passares pelas águas, elas não te submergirão. Se você olhar para o fogo e falar: eu vou ser queimado, vou ser destruído, o Senhor fala: se passares pelo fogo, chama alguma arderá em vós, porque eu sou contigo. Ei, Deus está no controle de todas as coisas. Hebreus capítulo 12, versículo 3, a palavra do Senhor diz: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Deus está falando aqui sobre fadiga, sobre desânimo. Fadiga no grego é o cano, desânimo é o églo, ou seja, desanimar ou perder a esperança. E quantas pessoas estão desanimadas? Quantas pessoas já perderam a esperança?
A luta contra o pecado às vezes está gerando desgaste. E quando você se desgasta, você não consegue olhar para a situação e suportar. Talvez você fique igual Paulo: eu tenho um espinho na carne, e parece que vem um mensageiro do diabo e me esbofeteia, apontando a minha fragilidade, apontando os meus pecados, fazendo com que eu não venha mais ter força, querendo acusar aquilo que eu fazia no passado. Só que hoje eu não faço mais. Mas aquilo, quando vem na minha mente, me traz tristeza e me faz desanimar, me faz romper, me faz cansar, me faz não querer adorar, me faz ficar parado. Só que essa noite Deus, Ele quer lidar com você e tirar realmente todo o desgaste. O desgaste no interior, ele vem por não conhecermos as boas coisas que Deus, Ele tem preparado para nós. Mas quando nós conhecemos as boas coisas que Deus, Ele tem preparado para nós, nós lutamos. Ah, pastor, mas a Bíblia diz lá em Provérbios 13:12 que a esperança demorada enfraquece o coração. É verdade. Quantas esperanças nós temos, quantos sonhos não realizados, quantos desejos engavetados. Isso tudo vem enfraquecendo o nosso coração. Só que quando nós permanecemos fortes em Cristo, Ele coloca uma vírgula e Ele fala: mas o desejo chegado é árvore de vida. Eu quero dizer para você esta noite, quando você entender o verdadeiro plano de Deus sobre a sua vida, você vai viver essa árvore colhendo os frutos que Ele mesmo preparou para ser vivido por aqueles que o amam. Ele quer cumprir todas as coisas. Todo ser humano se reinventa a cada ano. Você pode ver, chega final do ano, o que você faz? Eu vou fazer um projeto de vida para viver um ano abençoado, para viver um ano onde eu venha fazer isso. Eu vou viajar, eu vou estudar, eu vou comprar isso, vou comprar aquilo, vou fazer isso. Vou ler a Bíblia até dezembro, a Bíblia inteira. Será que você lê? Será que você cumpre o seu propósito? Eu vou ler um livro por mês. Será que você lê um livro por mês? Pastor, eu prometo que tal dia eu vou estar lá na igreja para ajudar. Chega no dia, a gente está esperando, a pessoa não vem. Nós somos bons para falar, para prometer, mas somos péssimos em sustentar aquilo que nós falamos com os nossos lábios. E quando nós somos péssimos em sustentar aquilo que é lançado, a esperança, ela começa a ficar demorada. E o plantio, ou seja, a colheita daquilo que se plantou, pode demorar um pouco mais, porque você não tem prestado atenção. Mas você se reinventa. Quantas promessas você já fez mesmo? Você sabe descrever as promessas que você fez para você mesmo, para você próprio? Você cumpriu todas elas? E aonde está a falha? Em Deus? Na igreja? Ou em você? Reveja os teus conceitos. Olhe para Deus. Gálatas 6:9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Olha só que este versículo diz: não nos cansemos de fazer o bem. Você tem cansado de fazer o bem? Tem pessoas que têm cansado. Pessoas que olham para outras pessoas, não conseguem enxergar suas próprias falhas e aponta o dedo para outro. Acusa o erro do outro, mas não vê os seus próprios erros. Estão fazendo bem? Não. Estão sendo boca do diabo para acusar. E quando eu acuso outra pessoa, eu estou dando legalidade para o diabo atuar na minha vida. E aí sim o estado depressivo começa a tomar conta da minha vida, onde eu quero me isolar, onde eu quero ficar só, onde eu não quero pessoas, onde eu não quero estar perto de Deus, porque para mim a minha vida está indo de mal a pior. Estou levando a minha vida conforme aquilo que eu quero. Só que quando nós desanimamos, a palavra do Senhor aqui está falando que se nós não houvermos desfalecidos, nós colheremos,
nós não podemos nos cansar. O desânimo, ele paralisa mesmo fazendo o bem, e por isso nós não podemos nos desanimar. É preciso mapear e localizar o meu cansaço. Qual cansaço você está vivendo hoje? Talvez você não saiba, só que esta noite Deus te trouxe aqui para falar para você: ei, comece a mapear, comece a procurar aonde você está se cansando. Porque se você está cansado num determinado ponto da sua vida, você não vai conseguir alcançar o objetivo ao qual você tem buscado. Você precisa enxergar o seu cansaço físico, mental ou espiritual, para falar para Deus: Deus, me ajuda, para chegar até nós e falar: ore por mim, me ajude em oração, e nós iremos te ajudar a superar, a fazer com que você venha vencer esse cansaço. Você precisa mapear. Pastor, e como eu vou detectar isso? Analisando a minha vida de oração. Como está a sua vida de oração? Você já analisou a sua vida? Você tem orado mais do que quando você conheceu a Jesus? Ou você tem orado de menos agora? Como que você tem conversado com Deus? Como você tem falado com Ele? Salmo 69:3 diz a palavra do Senhor: estou cansado de clamar, secou-se minha garganta, os meus olhos desfalecem, esperando meu Deus. Davi escreve este salmo quando o povo queria apedrejá-lo, quando o povo queria realmente matá-lo. Abra comigo a sua Bíblia. Lá no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 30. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 30, versículo de número 1. A palavra do Senhor diz assim: sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziglag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziglag, e tinham ferido a Ziglag, e tinham posto a fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela. Porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estavam queimada a fogo, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alcançaram a sua voz e choraram, até que neles não houvesse mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoá e Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, o seu Deus. Aqui nesse momento, quando Davi escreve esses salmos, o Salmo 69:3 que nós lemos, ele está fazendo menção sobre isso. O momento onde ele falou: estou cansado de clamar, secou-me a garganta, os meus olhos desfalecem esperando o meu Deus. Ou seja, ele estava chorando, porque ele viu a situação, a cidade toda queimada, o povo, as mulheres, filhos e filhas levados cativos. E além de terem levados cativos, o que? O povo queria apedrejá-lo, queria matá-lo à pedrada. Ele tinha 1000 motivos para parar, para desanimar. E não é diferente hoje. As nossas lutas, as perseguições nos inibem a prosseguir. E por isso nós precisamos pegar Davi como exemplo.
e falar aqui como ele falou, se esforçou em Deus. Eu e você precisamos nos esforçar em Cristo, diante desta luta, diante desta dificuldade a qual você está passando, diante desse problema que você não consegue solucionar. Se você não se esforçar em Cristo, você nunca vai conseguir vencer esse problema. Por isso você tem que deixar o seu passado de lado. Por isso você tem que deixar as palavras que as pessoas apontam para você, para te acusar e dizer que você não presta, que você não vale nada, que você não vai chegar a lugar nenhum, e falar assim: eu sei em quem eu tenho crido, e o meu Deus se levantará ao meu favor. Quando você se posiciona desta maneira, o inferno se estremece, porque ele vê que você tem forças, você está gerando forças, e você gerando força, você se coloca de pé para enfrentar o seu inimigo tete a tete. Você olha para a situação e você fala assim: eu sou mais do que vencedor em Cristo, porque somente Jesus ele pode nos fortalecer, somente Jesus ele pode redobrar o nosso ânimo, somente Jesus ele pode trazer a alegria, ele pode trazer a paz. E por isso eu te convido a não ficar mais aí inibido diante dessa situação, mas enfrenta ela e fala assim: eu sei que o meu Deus está de pé ao meu favor. O diabo, ele sempre vai querer te parar, ele sempre vai vir com pratos, com manjares, para fazer você perder o foco, para fazer você não desfrutar daquilo que Deus ele tem preparado para você. Mas quando você entender que Deus está no controle, você vai se levantar e você vai falar para ele assim: saia da frente, porque se você permanecer, eu passo por cima de você. Diga assim comigo: eu não vou. Diga: eu não vou parar, vou lutar. Diga: vou lutar e vencer. Quem aqui é mais que vencedor em Cristo Jesus? O problema de tudo isso é quando nós paramos de orar. É aí que mora o perigo. Quando você para de orar, você abre brechas para o inimigo entrar na sua vida. Pastor, então se eu me cansar, Deus vai trabalhar no meu favor? Não. Se você se cansar, Deus não vai trabalhar em seu favor. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovam as tuas forças. Deus não quer que você fique com os braços cruzados, falando: um dia Deus vai vir ao meu favor. Não, Ele está falando assim: aqueles que esperam em mim, aqueles que oram, aqueles que me buscam, aqueles que têm comprometimento, aqueles que fazem a minha vontade, esses sim esperam em mim. E se eles esperam em mim, eu renovo as suas forças para que o nome dele seja glorificado. A força do Senhor vai superar o seu cansaço. A força do Senhor vai fazer você romper em fé, vai fazer você saltar as muralhas, vai fazer você realmente desfrutar do novo de Deus, vai fazer você ter conectividade com o Senhor, vai fazer você se desviar do erro, do pecado, vai fazer você deixar esse estado depressivo de lado. Você começa a se alegrar, você começa a ter o ânimo redobrado, você começa a se renovar, porque o Senhor ele está renovando as suas forças para te colocar de pé e falar para você: você é capaz. Deus às vezes nos chacoalha para dizer: você é capaz, você vai conquistar, você vai conseguir. Só que nós estamos lá: ó dia, ó hora, ó azar, nada acontece na minha vida, cruza os braços, fica esperando Deus agir. Deus não vai agir quando você cruzar os braços, quando você se fizer de coitadinho, de que nada dá certo na sua vida. Ei, se mova, saia do comodismo, procure ajuda, e você vai ter. Busque a Deus, e Deus vai romper em fé para mostrar para você que Ele tem o controle de todas as coisas. E como Deus pode se manifestar em meio ao meu cansaço, pastor? É você indo de encontro ao Senhor. Porque quando você vai de encontro ao Senhor, Ele faz você superar o seu cansaço. Ele tira todo o desânimo. Ah, pastor, mas ninguém está me assistindo, ninguém está me ajudando. Mas Deus quer te ajudar. 2 Timóteo 4, versículo 16 diz: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação a todos os gentios, e para que a todos os gentios fossem ouvidos. E fiquei livre da boca do leão. Ou seja, Paulo ele estava falando: fui desamparado pelas pessoas, fui renegado, mas o Senhor estava comigo ali a todo tempo.
o Senhor me assistiu, ou seja, o Senhor estava do meu lado e me fortaleceu. Deus está do seu lado, e você pode ter a certeza, Ele vai te fortalecer para você vencer. Deus estava do lado de Paulo e socorreu aquele homem e deu forças para ele. Deus está ao seu lado para te ajudar a te levantar esta noite. Quantas lutas e desafios pessoais tiram a nossa alegria. Se nós formos colocar em pauta, nós vamos ver que muitas coisas tiram a nossa alegria. Mas eu preciso estar focado, porque Deus está me assistindo. Deus está do meu lado, querendo me dar assistência, para que eu não venha fraquejar. Quando investimos em pessoas, muitas vezes elas não correspondem. E por isso nós precisamos entender que parece que estamos abandonados e sozinhos, como Paulo está dizendo aqui. Só que ele não estava abandonado, não estava sozinho. Você não está sozinho, você não está abandonado. O Espírito Santo está aí do seu lado. Ainda que todos te abandonem, o Espírito Santo estará aí. Mas não é o caso aqui, porque você não será abandonado, porque nós iremos lutar junto e todos nós iremos vencer, para que o nome do Senhor Ele seja glorificado. E é nesse momento que Deus mostra que nós não estamos sós. É nesse momento que Deus quer trazer você para perto. É nesse momento que Deus Ele quer te chacoalhar. Ele diz para nós hoje, esta noite: vocês não estão sós. Repita comigo de novo: diga, eu não estou sozinho. As circunstâncias, elas podem ser adversas, mas eu repito para você: você não está sozinho. Talvez você esteja falando: quando eu achei que cheguei no fundo do poço, o poço tinha um porão e me levou ainda mais para baixo, me levou mais profundo ainda. Assim, você lembrou do poço? José, certa vez, foi jogado num poço, numa cisterna. Ele achou que ali era o fundo do poço, mas o poço ainda tinha um buraco. Aquele poço o levou para o Egito, e tinha ainda um outro compartimento, que ele foi parar numa cisterna do Egito, onde o esgoto do Egito estava ali. Os historiadores falam que uma pessoa que era lançada na cisterna antiga no Egito, no cárcere do Egito, elas no máximo viviam 2 anos, porque elas ficavam com fezes até o joelho, andando em meio ao esgoto. Pegava-se leptospirose, doenças respiratórias, e morriam rapidamente, não aguentavam. E José foi lançado nesse lugar, mas ele não desanimou. Em todas as coisas ele falava: o meu Deus é poderoso. Jeremias 38, versículo 3 diz: e levaram Jeremias no átrio do palácio, e o açoitaram, e o lançaram na cisterna, e na cisterna não tinha água, mas lama, e a Jeremias se atolou na lama. Ou seja, ele se atolou em um lamaçal. Talvez se machucou todo, mas eles tomaram uma decisão, porque em meio ao buraco, ou seja, em meio a um poço, eles olhavam para o alto e falavam: o meu socorro vem dos montes, o meu Deus está me vendo. Eles adoravam ao Senhor em meio às circunstâncias. Eles não deixavam aquele momento trazer depressão, trazer tristeza, trazer conflitos na sua mente. Eles estavam ali espertos, focados naquilo que Deus havia falado para eles. E é assim comigo e com você hoje. Se nós estivermos focados, nós iremos tomar a decisão correta. Uma decisão que você tomar hoje vai te fortalecer em Deus e vai te colocar de pé. Para se fortalecer é preciso recomeçar, e muitas vezes nós não queremos recomeçar, nós queremos viver conforme aquilo que nós estamos vivendo. Só que Deus, Ele precisa olhar para você e mostrar para você que você está passando por uma situação que você não consegue vencê-la sozinho. E para você vencê-la, você precisa voltar ao começo, achar os teus erros, as tuas falhas, pedir ajuda, ser ajudado e ser colocado de pé, para que as forças venham ser renovadas. Não permaneça errando.
porque nós somos limitados e nós precisamos de Deus para nos ajudar. Somos egoístas e não vivemos uma vida sincera perante o Senhor se nós não pedirmos a sua ajuda. Então peça ajuda. Mas pastor, vão falar que é demônio. Ei, dane-se alguém falar. Você fala assim: eu sei quem eu tenho crido, Deus já me libertou, Deus já me curou, Deus já me salvou. Estou precisando de ajuda, e a ajuda vai vir para me dar força, para me colocar de pé, para que eu não venha cansar, para que eu não venha fadigar, mas para que eu venha voar como asas de águia, olhando para o meu objetivo, para o meu alvo, ao qual eu quero alcançar. E você pode ter a certeza que Deus vai fazer você superar esta limitação que você tem, porque Ele não quer ver você mais chorando. Você está no lugar certo, onde nós iremos te ajudar. Mas a ajuda que você precisa, ela só vai ser útil quando você olhar para essa situação e falar: eu quero ajuda do Senhor. Quem quer ser útil aqui? Quem quer ser útil aqui? Vou perguntar de novo. Então esteja perto do altar do Senhor, fazendo aquilo que agrada ao coração dele. Coloque-se de pé comigo. Não tem como você vencer sozinho. Você só vai vencer se você entender o verdadeiro plano de Deus. Você só vai vencer se você não se limitar. Você só vai vencer essa situação que tem te levado para o fundo do poço se você olhar para as pessoas e começar a confiar mais. Porque existem homens e mulheres de Deus que querem o melhor para você. Porque assim como Jesus, Ele quer o meu e o seu melhor, eu também quero o teu melhor. E você vai viver o novo do Senhor. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Senhor Deus eterno Pai, eu não sei como os teus filhos estão se encontrando. Eu não sei o que eles necessitam. Eu não sei o que eles têm colocado diante do teu altar. Mas eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que o Senhor está no controle. Ó Deus, e eu lhe peço, Pai, que o Senhor venha fazer, Pai, ó Deus, algo transcendental aqui esta noite. Porque se há alguém triste, se há alguém, Senhor Jesus, desfocado, se há alguém desanimado, Deus, eu convido essa pessoa a sair do seu lugar e vir aqui no altar. Porque eu estarei orando, Pai, por esta vida. Porque eu creio, Senhor Jesus, num Deus de promessa. Eu creio em um Deus que quer trazer vigor ao cansado. Eu creio em um Deus que quer trazer alegria àquele que está triste. Eu creio em um Deus que quer fazer com que você venha entender o verdadeiro propósito dele sobre a sua vida. Você não está sozinho. Você precisa de ajuda. E se você precisa de ajuda, saia do seu lugar e vem para perto do altar. O pessoal vai estar louvando, e enquanto eles estiverem louvando, eu vou orar por você. E você pode ter a certeza que você vai sair daqui com as suas forças renovadas. E assim como a águia, ela precisa de um renovo para continuar a sua trajetória de vida, para poder viver mais alguns anos. Ela tem um posicionamento. Ela pode preferir ficar ali e morrer, mas ela pode falar assim: eu vou arrancar as minhas penas, eu vou quebrar o meu bico, vou arrancar as minhas unhas, para que venham novas unhas, nova plumagem, novo bico, e eu possa viver um pouco mais.